em 10 segundos, uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra, então, uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. A primeira é essa. Então, a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. A outra? Lutou o Vasco, mas falta qualidade. Falta realmente qualidade e, consequentemente, competitividade num período maior do jogo. O Flamengo... Depois da derrota vem aí a choradeira. O presidente do Vasco, Pedrinho, não tem o que falar, se pegou no VAR, né? Tá questionando aí que o Bruno Henrique estava impedido, que a cabeça dele estava fora da linha, mas vocês vão ver aí que, pelas imagens, não dá para confiar muito no que ele está falando, não. Eu acho que ele deveria ser mais honesto e dizer que o time dele não está legal, o Campeonato Brasileiro está chegando e o Vasco continua um time meia boca. Se esse for o time do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai sofrer para não cair. Então eu vou trazer para vocês aqui a fala do Pedrinho, as falas do Carille, né? O Carille acha que está indo num bom caminho aí, diz que o time dele vai ter uma evolução. E o Mauro César Pereira finaliza aí, mandando a real desse jogo, desse confronto que houve na semifinal entre Vasco e Flamengo. Antes de dar a palavra para o Carille, e não nenhum contexto de jogo vai ser avaliado por mim aqui, obviamente, eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra, então, uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento, é a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carille vai falar, mas para deixar bem marcado que, assim, me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Chegou a falar com alguém? Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse... Físico eu já falei. Não. Qual que é a primeira? Então, qual que é a primeira? Físico. A gente está numa evolução, a gente teve uma semana com um jogo importante da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma semana limpa. A primeira é essa. Então, a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. A outra? A mental, sim. É algo que mais eu tenho trabalhado nesse período e eu tenho que continuar trabalhando bastante. Né? E a outra?
Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Boa noite, Carille. Pedro Henrique Carvalho, ao vivo para a Band News FM. Vasco mais uma vez fica de fora de uma decisão do campeonato estadual, mas comparando o último jogo com esse, a gente conseguiu ver uma evolução no time, pelo menos na postura no primeiro tempo. O que você justifica para a queda de ataque, né, para a queda de volume ofensivo do Vasco do primeiro para o segundo tempo? E queria que você falasse também da situação do Coutinho e do Nuno Moreira. Coutinho sentiu algum desconforto, não consegui identificar ali do campo o que aconteceu, queria que você falasse se foi alguma coisa física ou não. E falasse também um pouco do Nuno Moreira, que no primeiro jogo dá uma assistência para o Ryan e no jogo de hoje estava bem posicionado, aproveita ali uma chance de ataque. O que você acha que ele pode agregar para o Vasco para a sequência da temporada? Obrigado. O Nuno é um meia com muita qualidade, pode jogar por dentro ou pode ser esse jogador de fora, mas não é um cara de drible, é um cara mais de combinação, de aproximação e de bom toque. É uma leitura tática muito boa. Falo uma vez com ele assim, ele já sabe o que tem que fazer e vai e faz, que isso é o mais importante. Então o Coutinho foi muscular, mas o que é ainda não consigo te dizer, muito recente, o jogo acabou agora, claro que vai ter que passar por uma avaliação, mas foi muscular. Agora, na sequência de 32 partidas, os vascaínos têm apenas 2 vitórias, 11 empates e 19 triunfos rubro-negros. O Vasco colocou em campo um time ofensivo, precisava vencer por 2 gols. Mas conseguiu novamente, como aconteceu nos 2 últimos confrontos, competir apenas durante uma parte do jogo. A primeira metade da etapa inicial. Fez um gol no lance até de muita sorte, mas também no lance de sorte o Flamengo empatou. E a partir daí o domínio rubro-negro foi amplo. O Vasco não conseguia gerar situações de perigo, não conseguia ficar com a bola. Bem, o Vasco não conseguia fazer praticamente mais nada em dado momento do jogo. A ponto de o segundo gol rubro-negro surgir numa jogada em que Plata finaliza, o goleiro Léo Jardim defende e Piton meio que se livra da bola. Dá um chute pro alto como quem está de saco cheio. Chutou para cima. A bola subiu, desceu, voltou. Bem, Gerson, Luiz Araújo e na jogada individual o camisa 7 que acabara de entrar. Ele começou no banco, aliás, está na hora de começar jogando alguns jogos. O Luiz Araújo, não o Felipe Luiz. Ele finaliza muito bem e marca seu 14º gol com a camisa do Flamengo, decretando a virada para 2-1. O Flamengo vence o jogo, vai para a final contra o Fluminense com algumas mensagens importantes. Primeiro, Felipe Luiz não se preocupou tanto com a minutagem dos jogadores na escalação inicial, não. Alguns atletas que vêm jogando com sequência foram para campo, apesar da vantagem que o Flamengo tinha de poder perder por 1 gol nesse confronto contra o Vasco. E o Fluminense é o outro nível, é um time melhor, é um time que enfrenta o Flamengo. Felipe Luiz, em 2 jogos contra a equipe do Mano Menezes, perdeu um e empatou o outro, ou seja, é um desafio mais complexo. Hoje, o Fluminense é um adversário muito mais perigoso para o Flamengo do que o Vasco, que não consegue, de fato, enfrentar a equipe rubro-negra, o seu grande rival. Lutou o Vasco, mas falta qualidade. Falta realmente qualidade, consequentemente, competitividade num período maior do jogo. O Flamengo quase que treinou no segundo tempo, depois que adquiriu a vantagem no placar, tamanha a facilidade. Daria até para o Felipe Luiz poupar mais jogadores do que poupou nesse confronto contra o Vasco da Gama. Dessa vez com um bom público, né? Mais de 50 mil pessoas no Maracanã, ao contrário do melancólico jogo da semana anterior, com um pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, o Engenhão. Quarta-feira tem Fla-Flu, tudo indica. A não ser que o Volta Redonda apronte algo que parece impossível, que é virar um confronto que perde por 4-0.